Perdas auditivas. Assunto super legal pra gente conversar. E, gente, hoje eu tenho uma novidade pra vocês. Eu tenho mãe e filha pra falar comigo, profissionais da mesma área. É isso mesmo? Isso mesmo. Que demais, Filha hein? e a mãe. Que às Uma vezes mãe não parece, linda né? dessa, né? Obrigada. Nossa, arrasou demais, hein? Quem dera nós, né? Ficar mãe bonita desse jeito, né? Vamos torcer. E meninas, perda auditiva, assunto super importante pra gente tratar, né? Sim. Eu acho que a gente podia começar do princípio. O que é a perda auditiva? A perda auditiva é a perda da audição, né? Tem vários tipos de perda auditiva e vários graus também, né? Então temos a perda auditiva condutiva, a sensório-neural e a mista. A condutiva é aquela perda auditiva temporária, digamos, que pode ser causada por otites, né? Rolha de cera. A perda auditiva sensório-neural é aquela perda auditiva que não é temporária, né? Que é uma perda auditiva que já perdeu um pouco da audição e não tem mais como recuperar o que perdeu, mas tem como tratar para não piorar, né? Além disso, tem os graus, tem a perda leve, a perda moderada, moderadamente severa, profunda. Quanto maior o grau, mais dificuldade auditiva. E ela pode atingir todo mundo, tipo, todas as idades? Todas as idades, desde criança, adolescente, adulto e idoso. E tem alguma faixa dessa que acontece mais? Sim, principalmente no idoso, que é devido ao desgaste natural da audição. Não é uma doença, é o desgaste, é o envelhecimento natural da audição que todos nós teremos. Temos que se preparar psicologicamente, então? Sim. Porque eu acho que eles são um pouquinho teimosos, resistentes a isso, não são? São bem resistentes. E falando assim, então, falando em perda auditiva, existem sinais pra gente prestar atenção pra entender que isso pode estar acontecendo com alguém da família ou conosco mesmo? Sim, existem vários sinais. Quando a gente é adulto, né, idoso, é mais fácil de perceber, né, porque a criança ela ainda não tem tanta noção se ela tá ouvindo bem, se ela não tá, mas a gente já pode perceber nas crianças também. Na criança, vamos começar pela criança, né, então pede para aumentar o volume da televisão muito alto, isso não só nas crianças, nos adultos também, nos idosos, né, a TV muito alta. Não entende direito o que se fala, então pede para repetir. Às vezes a mãe chama a criança e ela não escuta, ela não olha, não atende ao chamado, né? Às vezes chama de um lado aqui, a criança não consegue lateralizar o som. Então isso também é um sintoma, um sinal, né, da perda auditiva. E nas crianças tem que tomar muito cuidado para ver se não está com um atraso de fala. Ela está falando? Ela está conseguindo aprender na escolinha? Ela está trocando os fonemas, né, as letrinhas? Tudo isso pode ser um sinal de perda auditiva. Então, quanto antes a gente detectar essa perda auditiva, então ficar atento aos sinais, vai tratar a criança para ela se desenvolver. Então, a criança tem perda auditiva, descobriu a perda auditiva, já tem que iniciar o tratamento, né? Procurar um médico otorrinolaringologista para ver qual vai ser o melhor tratamento. Muitas das vezes o uso do aparelho auditivo, às vezes só o tratamento medicamentoso, porque pode ser uma otite, né, uma inflamação, uma infecção. Nos adultos e nos idosos também. Então essa televisão muito alta, essa dificuldade de se entender o que se fala, pedir para repetir. O zumbido também é uma questão que pode ser decorrente da perda auditiva. Então você está ouvindo um barulhinho no teu ouvido que está te incomodando, um zunidinho, um apito, um chiado. Isso é o zumbido, que é um fator da perda auditiva. Então se você está com zumbido, provavelmente você está com uma perda auditiva também. Sempre prestar atenção nos sinais, né? A gente faz um exame na criança quando ela é bem bebezinha, né? Mas depois a gente tem que acompanhar esses sinais, mesmo que nesse exame não aparente nenhum tipo de problema. Ao longo da vida da criança a gente tem que continuar observando esses sinais? Com certeza, é o teste da orelhinha, assim que a criança nasce, na maternidade mesmo, né? Tem a fonoaudióloga que já vai e realiza o exame antes da criança sair do hospital. É bem importante porque ali já detecta ou não alguma coisa, né? E aí encaminha já pro otorrino, né? E repete esse exame para verificar realmente se a criança tem perda auditiva ou não. Mas pode acontecer ao longo do percurso também. Pode, exatamente. Esse teste que é feito no hospital, ele detecta apenas um tipo de perda auditiva, que é se a criança já nasce com a perda auditiva, sensório neural, né? Que é o exame do Bera, né?
que é feito no hospital mesmo, no recém-nascido. Mas é muito importante ficar atento aos sinais. Não é porque o teste da orelhinha passou, deu positivo, que não pode vir a dar outros probleminhas que pode vir a surgir a perda auditiva, né? Então, mesmo que passou no teste da orelhinha na maternidade, tem que fazer o acompanhamento, ficar de olho, prestar atenção aos sinais e fazer o acompanhamento com o médico otorrino, né? O pediatra, se ele perceber alguma coisa de diferente, ele já vai indicar. E a perda auditiva tem cura? Depende do tipo de perda auditiva. Por exemplo, a perda auditiva conjuntiva pode ser devido a uma otite, uma inflamação, uma infecção. Aí trata-se com medicamento. Ou às vezes a criança ficou tanto tempo com essa perda auditiva, já virou, essa infecção, essa inflamação, que já virou crônica. Aí causa uma perda auditiva. Aí pode ser que o médico indique tratamento cirúrgico, né? Ou então uma perda já se tornou uma perda auditiva permanente e aí ele já vai indicar o uso do aparelho auditivo ou então até implante coclear. E aqui dependendo do grau da aqui perda. A gente tem um monte de tipo de aparelho e tem os minúsculos, né? Sim. Então, como a gente fala assim para os pacientes, né? Os idosos, antigamente, se usavam uns aparelhos muito grandão, aqueles aparelhos que não era nada tecnológico, né? Era uma coisa mais manual, uma coisa mais grosseira. Hoje em dia, atualmente, já tem aparelhos pequenininhos, invisíveis, que nem aparece. E são aparelhos super tecnológicos, tem conectividade Bluetooth, com celular, com televisão. Então o som da TV sai diretamente dos aparelhos, isso facilita muito a nossa vida, né? Então cada vez mais está sendo mais aceito o uso do aparelho auditivo. Por causa disso, cada vez mais pequenininhos, mais tecnológicos, né? Aqui nós temos algumas opções, eu posso pegar para mostrar? Pode, claro! Vou pegar então. Olha, esse aqui é um aparelho auditivo que ele é interno, e ele parece um fone de ouvido. Super, aquele pontinho que a gente coloca. Isso, earbud que fala, né? Então ele fica só dentro do ouvido aqui, eu vou até colocar para mostrar para vocês. Olha só. Ele fica aqui dentro do ouvido e parece um fone de ouvido. Vou tirar né? o cabelo. Você nem fala que é um aparelho auditivo. O som do celular sai nele também, então sai música, né? Ele é recarregável, ó. Nem precisa de tomada para carregar. O carregador é portátil. É igual aquele que a gente compra, né? E aí tem os outros modelinhos também, né? Tem esse outro modelinho aqui que é bem fininho também, ó. Que fica atrás da orelha, né? Que é o aparelho retroauricular. É um aparelho recarregável também. E vai muito do gosto da pessoa, por exemplo? Se a pessoa quer um que vai atrás, um que vai na frente, um que vai menor, é pessoal? Não. Então existe, por exemplo, um aparelho intracanal, esse do earbud que a Sasha mostrou, é indicado para um tipo de perda, porque a gente tem que analisar perda auditiva, a configuração da perda auditiva, se ela é uma perda auditiva plana, se ela é uma perda auditiva tipo em rampa, e aí a gente faz indicação. Então, perda auditiva plana, a gente indica o intracanal. A maioria das perdas auditivas, a configuração é em rampa, é na horizontal. Faz uma rampa mesmo. A gente indica daí o aparelho retroauricular, esse que a Sasha mostrou que tem um fiozinho bem fininho, ele é praticamente invisível e ele é com a tecnologia RIC, receptor no canal auditivo. Então assim, tem pessoas que ela pode optar. Ela pode escolher atrás da orelha, ela pode escolher interno, né? Porque a configuração da audiometria, que é aquele exame que detecta o tipo e o grau da perda auditiva, dependendo da configuração desse exame, ela pode escolher o aparelho dela, né? Mas tem pessoas que não, que tem uma configuração bem em rampa, né? Então tem os graves mais preservados, os agudos mais prejudicados, aí ela tem que usar um aparelho auditivo retroauricular, atrás da orelha. Mas como que acontece essa escolha? Então o paciente vem até nós, até a clínica de reabilitação auditiva, né, de aparelho auditivo, e a gente vai analisar o exame juntos, eu vou mostrar as opções para ele, né, dos aparelhos auditivos, e aí a gente vai escolher juntos. Né? Ele pode escolher qual que ele vai querer usar, mas a gente vai indicar qual o melhor aparelho para o caso, né?
Interessante, né, gente? Sim. Tem super explicações, muita coisa diferente. Sim. E a criança, ela tende a aceitar bem o aparelho? Bem mais. Bem mais! Bem mais rápido que idoso. É. Sim, assim, no começo, lógico, é uma novidade, né? Você vai colocar o aparelho na orelha e eles não querem deixar. Mas quando eles aceitam, é muito mais tranquilo. Eles Quando nem tiram. eles observam que eles estão ouvindo, É um benefício. Assim, é emocionante. São livres de preconceitos. Os é isso que é meus as crianças, né? pacientinhos são os amores, assim, eles são uma fofura. Eles já chegam lá querendo ouvir melhor, porque provavelmente os pais já conversam, né? E já falam, filho, você tem esse probleminha, vai ter que usar um aparelho. Então eles já ficam ansiosos para usar o aparelho, né? Aí eles já chegam lá, já querem colocar, não querem mais tirar. Tem um pacientinho nosso que toda vez que ele vai lá eu tenho que tirar o aparelho dele, ele não gosta. Ele não gosta, ele gosta de ficar com o aparelho, ele gosta de ouvir o aparelho dele. Que demais, A aceitação das crianças é muito boa com o aparelho tudo, auditivo. né? Eles são mais leves. Exatamente. E tem que prestar atenção que criança, mesmo com perda auditiva leve, bem levezinha, tem que usar. Se tiver indicação para o uso do aparelho auditivo, já tem que colocar já Para não piorar. o mais rápido possível para não piorar. Por quê? Não só por isso, mas porque a criança ela não pode perder nada para o desenvolvimento dela no geral, principalmente da linguagem, a linguagem oral, escrita e a fala. Prestar atenção nas nossas crianças, gente, e também convencer os nossos idosos lá que é um benefício para a vida, né? Exato. Qualidade de vida, né? Isso. A perda auditiva eu acho bem importante falar que se ela não for tratada, ela pode causar até uma depressão. Por quê? Se você tem uma perda auditiva e você se recusa a tratar, se recusa a usar o aparelho auditivo, quanto mais tempo fica sem tratamento, vai piorando a perda auditiva. Então as células auditivas vão se desgastando e aquela audição, aquela perda auditiva que era leve, moderada, acaba se tornando severa, pode até virar uma perda profunda, mais próximo à surdez, né? E aí isso vai causando um isolamento social. Então eu vou deixar de prestar atenção nas conversas porque eu não consigo me comunicar. Eu não consigo entender o que a pessoa falou para eu poder me comunicar. Aí tem uma roda de conversa, a família tá toda lá conversando. O idoso tá aqui sem usar aparelho, não tá entendendo nada. O que ele faz? Ele se isola. E vai se isolando, se isolando. E nós, seres humanos, pra gente estar vivo, pra gente estar feliz, a gente tem que se comunicar. Claro. A gente tem essa necessidade de trocar informação, de estar no meio de pessoas. Se isso não acontecer, acaba gerando uma depressão. Outro sintoma muito comum de quem tem perda auditiva é a perda de memória. Então começa a ficar esquecido, com o tempo pode até gerar um Alzheimer. Então a perda auditiva não é só, não estou ouvindo direito. Não, é uma questão de saúde. É uma questão de você ter uma qualidade de vida e de você estar vivo. Para isso que existe o tratamento, né? O uso do aparelho auditivo, tem que acompanhar. De prestar bem atenção na questão da demência, do Alzheimer, porque tem pacientes que ficam muito tempo para adaptar o aparelho auditivo. Eles ficam, né, muito resistentes e não querem usar porque isso é sinal de velhice. Mas não, os aparelhos são muito pequenininhos, são invisíveis. Nem dá para notar. Exatamente, nem dá para notar. Então, essa questão da memória reduzida e do Alzheimer, demência, é uma questão muito importante. Por exemplo, o paciente chegou lá nos 90 anos, 85 anos, o paciente já está com uma demência. Tem muitos casos que a gente já observa o Alzheimer no paciente. Poderia ter visto isso bem lá atrás. Exatamente, para não causar o mal de Alzheimer. Cuidar sempre, né, gente? Prestar atenção na família, cuidar e se tratar sempre, Exatamente. né? Obrigada, meninas, pela entrevista. Adorei saber um pouquinho mais e adorei vocês duas aqui comigo. Obrigada. Obrigada O prazer pelo foi convite. nosso. Imagina. Prazer.